Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando em definitivo, e eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal e ajuda a gente cada vez mais a chegar mais longe. Pedir também aos amigos e às amigas que não esqueçam outra coisa que é muito importante, que é o hype. Deixar o hype nesse vídeo ajuda demais o resenha. E como é que você deixa o hype? O hype, você puxa o comentário para o lado, você não pode estar com o vídeo ao vivo, você vai lá no comentário, puxa ele para o lado e clica na opção hypar. Clicando na opção hypar, você vai estar fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas. Fica então aí o meu pedido encarecido aos amigos e às amigas. Se inscrever no canal, deixar o like e hypar esse vídeo aqui. Galera, vamos falar de Fluminense. A gente começa aqui falando do Soteldo, tá? O Soteldo, como todo mundo sabe, saiu no último jogo com uma lesão no quadril. E ontem, sexta-feira, ele passou por exames médicos, ele não treinou com os companheiros e passou por exames médicos. A gente ainda não sabe o resultado dos exames médicos, mas a gente sabe que ele passou pelo exame médico ontem. E tudo indica que ele não vai jogar a partida decisiva contra o Vasco, porque ficou muito difícil, né, para o Soteldo jogar, tendo em vista que ele, não treinou, não está na mesma vibe dos companheiros, então provavelmente o Soteldo não estará em campo na partida contra o Vasco. Tudo indica que não estará em campo, né? É difícil falar que ele não vai estar, mas tudo indica que ele não vai estar. E é difícil falar aí, e é difícil a gente cravar que ele não vai jogar, por quê? Por conta de uma notícia que chegou pra gente, uma notícia até muito boa, de que Germancano, tá? Informação para vocês aí, né? O site GE trouxe a informação de que Germancano treinou com bola ontem e poderá ser relacionado para a partida contra o Vasco, tá? O jogador, o Zubeldia não descarta a possibilidade de relacionar o jogador, muito embora o jornal diz que é difícil pensar que o Cano jogaria depois de tanto tempo sem treinar. Eu não penso assim. E a gente vai mostrar aqui imagens do treino de ontem, e nas imagens do treino de ontem ele aparece. Realmente ele aparece, ou seja, aqui ó, a imagem do treino de ontem, ó, aqui o Guga, o Vitor Eudes com o Pitaluga, o João Kennedy, tá vendo aqui, ó, Ignácio, e olha o Germancano aqui. Aqui o Germancano, ó. Olha o Germancano treinando com bola. Tá aí, ó. Germancano treinando com bola. Ou seja, se ele tá treinando com bola, provavelmente ele vai estar à disposição. Tá aí o Germancano. Tá vendo? Tá aí ele, ó. E aí? Olha o homem aí, treinando com bola. Então, se ele tá treinando com bola, é porque ele tem condição. Aí, algumas imagens do treino de ontem, jogadores treinando, né? Tá aí, ó, o Guga, que a gente vai falar já do Guga também. Aí, ó, Riquelme, todo mundo treinando. E o Germancano estava lá treinando também para a partida de domingo. Aí ele aí de novo, com a bola no pé agora. Tá vendo? Tá aí o homem, tá treinando. Isso quer dizer que ele vai estar, sim, à disposição pro jogo. E aí vai depender muito do que vai querer o técnico Luiz Zubeldia, ao Riquelme, que ele vai querer para essa partida decisiva contra o Vasco. Ó, de novo o Germancano aqui, ó, mais uma foto do Germancano tocando na bola. Olha ele aí, tá vendo? Então é isso, o Germancano estará provavelmente à disposição aí do técnico Luiz Zubeldia, né? O Lessa chegou a cravar que ele não jogaria mais esse ano, e de certa forma eu também achei também, inclusive tive essa informação e dei essa informação, mas está surpreendendo aí, o Germancano deve ter tomado alguma infiltração, né? Que geralmente o cara toma, né, uma infiltração, alguma coisa assim, e pode ser que alguma coisa aconteça aí diferente, tá? Enfim, Fluminense vai ter muito trabalho até amanhã, até o jogo de amanhã. Hoje vai ter que ter muito trabalho aí para poder ter essa reviravolta, mas a possibilidade de Cano voltar sim. Galera, dando sequência, a gente vai falar aqui sobre o Guga, né? Tem uma informação sobre o Guga, que o Grêmio teria interesse no atleta. Tá aqui, ó. Informação do Antenados no Futebol.
Grêmio tem interesse na contratação do Guga, lateral do Fluminense, de jornalista. Aí vem falando aqui que o Grêmio inicia uma nova era no comando do Odorico Romano, na gestão, e Luiz Castro como técnico, tá? O português foi contratado, e aí vem falando que o Imortal tem interesse em Guga. Segundo informações do jornalista João Van Boysen, o Grêmio tem interesse na contratação do Guga, lateral de 27 anos, que defende o Fluminense, e o Clube Carioca estaria disposto a negociar caso aconteça uma boa proposta. Tá aí que o Grêmio tem interesse nele, o Luiz Castro tá aí. Então, com uma boa proposta, o Guga pode ir. Olha, eu diria mais, não precisa de boa proposta não, tá? O Grêmio pode, se eu fosse o Mário, eu falaria assim, Grêmio, pode trazer o que você tem aí, que é de graça, eu também dou de graça também, libero de graça também, porque, meu amigo, seria um grande acontecimento pra gente. A gente poderia colocar aí o Fidelis como opção para entrar mais, dar opção pro Fidelis. Eu tô aí aceitando até de graça. Eu não sei vocês que estão no chat aí, vocês estão aceitando essa negociação de graça ou não estão aceitando essa negociação de graça? Fala aí vocês aí. Fica aí a posição aí. Galera, o GE fez uma matéria falando sobre ajustes que o Luiz Obeldia teria que fazer no time, tá bom? E aí ele citou algumas coisas que faltaram para essa partida. Além disso, o Luiz Obeldia está tendo que lidar com uma pressão muito grande da torcida do Fluminense, principalmente, que tem como alvo, principalmente, o Freitas e também o Everaldo. Aí o GE fez essa matéria aqui, falando um pouco sobre as lições e o que o Fluminense deverá fazer para melhorar, tá? Aí ele cita aqui a intensidade, né, que o Tricolor teve certo controle da partida no primeiro tempo, mas quando o rival subiu o nível, não conseguiu igualar e perdeu parte nas disputas físicas. Aí vem dizendo que o cenário de preparação física desfavorável, o Fluminense fez 10 jogos a mais que o Vasco na temporada. É preciso encontrar formas de equilibrar, tá falando aqui. A escolha de deixar Hércules no banco para ter Nonato e dar mais liberdade ao Costa não funcionou bem, tá dizendo também isso. E o técnico argentino precisará de variações tanto na formação quanto em forma de jogo. A entrada de Keno no lugar do Soteldo lesionado fez o time piorar no momento que vinha mal. Sem o venezuelano, que sentiu o quadril, opções no banco são as mesmas, apesar da volta do Canóbio. Aí vem falando um pouco sobre isso aqui. A saída da pressão vascaína é outro problema, especialmente na segunda etapa. A queda de desempenho de Everaldo e Lúcio Acosta após o intervalo expôs o time a uma pressão constante que levou à virada. E aí vem falando também que a desatenção no fim da partida voltou a ser tema, que é outro problema também que tem que ser revisto. E aí vem dizendo que o único novo desfalque do Beldia deve ser Soteldo, que deixou o gramado sentindo quadril e passa por avaliação. Então, assim, ele vem falando aqui, Cano pode voltar, e vem falando que o Fluminense precisa de 2 gols de diferença. Enfim, ele vem falando aqui sobre algumas vulnerabilidades do Fluminense, mas mais do que isso, o que a torcida do Fluminense tem cobrado muito nas redes sociais, e que é o tema, é a saída do Freitas e a saída do Everaldo para a entrada do John Kennedy, principalmente, e na zaga o Ignácio. Seriam formas de tentar ficar mais competitivo. A torcida do Fluminense não está nem um pouco satisfeita com o momento que o time vem vivendo. Eu mesmo venho falando aqui, enfatizei, fiz um vídeo, não dá mais para Everaldo e Freitas, se a gente quer passar e ir para a final, a gente precisa sacar esses 2 jogadores. São jogadores que são pontos de desequilíbrio do time do Fluminense, que colocam o time do Fluminense em risco, né? O Freitas é um jogador muito perigoso para o Fluminense, ele não é perigoso para o adversário, ele é perigoso para o Fluminense, é um jogador que coloca o Fluminense em risco praticamente o tempo inteiro, né? Com suas pataquadas, além de ter muita dificuldade de jogar de forma posicional, tem muitos problemas de posicionamento o Freitas, né? Falha muito no fundamento, que é importantíssimo não falhar, que é importantíssimo que um zagueiro tenha, e ele não tem. Isso é um problema muito sério. Eu acho que o Freitas passou da hora dele ser testado como lateral, ele tem boa saída de bola, jogando como lateral talvez vai render muito mais do que jogando como zagueiro, na minha opinião. Então, eu acho que tem que ser revisto isso daí também. E o Everaldo dispensa comentários, é um jogador que a bola bate nele, parece uma parede de squash, bate e volta, né? O cara não consegue segurar uma bola, não consegue sustentar a bola com ele, é um jogador muito limitado. Dito isso, galera, o Nino, como todo mundo sabe, está palavrado com o Fluminense, e agora o Fluminense avança nas negociações para contratar, né, para fechar o contrato lá com o Zenit, né, comprar o jogador junto ao Zenit. Só que parece que o Fluminense ganhou um adversário de peso
para tentar trazer o Nino. E esse adversário é o Cruzeiro, segundo matéria aqui do ESPN. Ó. Nino tem preferência pelo Fluminense, mas vê o Cruzeiro entrar na disputa. E aí vem falando aqui, a ESPN apurou que a Raposa demonstrou interesse no zagueiro e estuda apresentar uma oferta. Vale lembrar que o clube russo deseja a conotação do zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e já apresentou 2 ofertas pelo jovem de 21 anos. Nino já revelou a pessoas próximas que, caso retorne ao Brasil, dará preferência ao Fluminense. Segundo apurou a ESPN, o time carioca tem um acordo verbal com o defensor, mas tenta reduzir a pedida do Zenit para negociar cerca de 10 milhões de euros, 63 milhões de reais. O Zenit investiu 5 milhões de euros, 27 milhões na cotação da época, no início de 2024, para tirar Nino do Fluminense. E aí vem dizendo que, para além do planejamento do clube russo, a possível saída de Nino passa diretamente por uma questão pessoal envolvendo o filho Antônio. Tá? Nino foi titular nas 14 partidas, vai falando um pouco sobre ele, mas há um acerto já praticamente entre Nino e Fluminense, mas o Cruzeiro entrou na parada e a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa situação. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço, galera. Hoje tem 3 tenores, 5h30 da tarde.